Olá, Padawans! Bem-vindos à nossa videoaula sobre estrutura de dados pilha. Nesta aula, iremos abordar os conceitos fundamentais desta estrutura, como operar essa estrutura utilizando duas formas diferenciadas de implementação e outras informações importantes que você deve dominar para entender essa estrutura de dados. Uma observação inicial que fazemos é que decidimos começar nosso curso pela estrutura de dados pilha pelo fato dela exigir do aprendiz menor esforço para a sua implementação, sendo mais adequada aos aprendizes da força. Complementando essa observação, cabe ressaltar que problemas diferentes exigem estruturas de dados diferentes. Assim, não se espante com as limitações e regras de cada estrutura. Essas limitações e regras existem porque assim a estrutura consegue resolver de maneira mais fácil os problemas para os quais a estrutura é adequada. Assim, voltemos nossa mente para a estrutura de dados pilha. Primeiramente, vamos às escrituras. O que elas nos dizem sobre pilhas? Segundo o dicionário Michaelis Online, uma pilha tem 4 definições. A primeira definição é uma porção de coisas dispostas umas sobre as outras, monte. Nesse caso, temos a pilha de pratos como exemplo, né? A pilha de CDs, pilha de livros, pilhas de novelos de lã. A segunda definição é acerca do dispositivo que transforma a energia química em energia elétrica. Aqui temos as pilhas e baterias. Isso, ambas, de acordo com o dicionário, são pilhas. A terceira considera um indivíduo irritado ou nervoso. E, por fim, temos a definição de uma caixa que contém dentro de si outras caixas de várias dimensões, acondicionadas umas dentro das outras de acordo com os tamanhos. Você, jovem Padawan, pode estar se perguntando qual a relação disso com a computação. Vamos lá. Na computação, uma pilha é uma estrutura de dados que assume a ideia de monte para armazenar as informações. Ela é baseada no princípio last in, first out, LIFO, onde o último elemento inserido será o primeiro a ser retirado. Com essas informações, podemos utilizar como metáfora a ideia da pilha de pratos. Nesse caso, a manipulação é feita somente em uma das extremidades, o topo. O lado sombrio da força pode até te iludir ao utilizar sua força para levantar alguns pratos e acessar o elemento que está no meio da pilha. Mas, meu jovem Padawan, não faça isso. Em computação, apesar dos elementos estarem conectados e permitirem o acesso, a definição da estrutura é não permitir o acesso direto aos demais dados, somente por uma das extremidades, justamente para evitar acidentes, como poderia acontecer com a pilha de pratos. Temos aqui um exemplo de como funciona uma pilha. Primeiramente, um bloco com símbolo 1, representando o nosso objeto, compõe a pilha. Um novo elemento, representado pelo bloco com símbolo 2, é inserido na estrutura. Agora temos a estrutura com símbolo 2 sobre o símbolo 1. Apesar de podermos enxergar isso, pela regra da estrutura, o computador só consegue ver o símbolo 2, não se preocupando com os demais. A seguir, um novo elemento, representado pelo bloco com símbolo 3, é inserido na estrutura. Assim, o computador só conseguirá ver essa informação na pilha. Veja no exemplo que esse procedimento se perpetua até a inserção do bloco com símbolo 6. A partir daí, cada elemento é retirado, seguindo, a sequência inversa de inserção. Meu jovem Padawan, você deve estar se perguntando qual a necessidade de uma estrutura de armazenamento que não é possível acessar todos os elementos. Calma, a força se adquire com muita paciência. Pilhas são utilizadas em diversas situações na computação. Por exemplo, são utilizadas no processo recursivo. Quando você implementa um método recursivo, o controle das variáveis temporárias e das chamadas recursivas é feita justamente por uma pilha. Por isso, quando você não implementa uma condição de parada adequada,
o programa é interrompido com um erro similar a estouro de pilha, Stack Overflow. Mas a pilha também é usada nas seguintes aplicações: calculadora para expressões matemáticas, conversão de número decimal para binário, retirada de mercadorias de um container ou um caminhão de entregas, mecanismos de fazer e desfazer de editores diversos, o undo, os mecanismos de navegação de páginas na internet, o avançar e retornar. Então, retomando a ideia da inserção de um elemento na pilha, reforçamos que a inserção deve ser sempre na posição à frente, ou acima, do último elemento inserido. Dessa maneira, o elemento inserido, será identificado como topo. A retirada de um elemento na pilha é sempre daquele que foi inserido por último. Caso se deseje acessar, por exemplo, o conteúdo de um nó intermediário, todos os demais devem ser desempilhados antes. O nome topo, jovem padawan, é aqui utilizado para facilitar a compreensão, para que você pense em uma pilha de pratos, por exemplo, ao implementar uma estrutura de dados pilha. Você poderia trocar o nome para último, primeiro, ponta, e isso seria irrelevante, desde que você respeite a propriedade que inserção e remoção são feitas em uma única extremidade e você não tem acesso direto aos elementos intermediários. Uma pilha pode ser implementada de diferentes maneiras, sendo as mais comuns a implementação usando encadeamento de nós, os elementos da pilha, e a implementação usando arranjo, vetor, para armazenamento dos elementos. Essas duas formas serão apresentadas. A implementação mais usual de pilha é usando encadeamento de nós. Nessa implementação, cada nó contém informações e aponta para o próximo nó. O último nó da pilha aponta para nulo, indicando seu término. A pilha tem conhecimento apenas onde está o topo. Em uma implementação por encadeamento, uma pilha contém um apontador para o topo e cada nó contém o dado armazenado e um apontador para o próximo nó na estrutura. A pilha, o tá de pilha e o tá de nós, eles são geralmente implementados como estruturas ou classes. Usaremos a segunda abordagem, usando uma classe para a pilha e outra para os nós. Cada nó da pilha possui atributos com os dados armazenados, que pode ser desde um simples inteiro até uma estrutura ou outra classe. Além disso, possui um apontador para o próximo nó. A classe pilha contém geralmente, além do apontador para o topo, um atributo para informar a quantidade de elementos que ela possui. Esse é um atributo que vale a pena, percebam aqui, jovens padawan, que o atributo tamanho, ele é interessante para podermos verificar de uma maneira mais prática se a pilha está vazia, uma vez que é mais legível verificar se o tamanho é zero do que se o topo é nulo, e ele é um atributo de baixo custo, bastando incrementá-lo ao inserir um elemento na pilha e decrementá-lo ao fazermos a retirada de um elemento. Então, é um atributo com muito boa relação custo-benefício. Então, não é incomum, é bastante comum que as implementações usem esse atributo. Mas lembre-se, esse atributo não é obrigatório e você deve ter ciência e capacidade de implementar sem o uso dessa variável. Outros atributos podem ser necessários, dependendo aí do problema sendo resolvido, mas em geral é isso. O nó contém o dado e um ponteiro para o próximo, a classe contém o tamanho e o ponteiro para o topo. Bom, isso é tudo, pessoal. Em nosso próximo vídeo, abordaremos as operações básicas sobre pilhas. Aguardo vocês e que a força nos guie e ilumine.